Olá, bom dia, porque ainda são 11h59 da manhã. Live da ansiedade. Muito bem, conforme vocês forem chegando, vai dando aquele alôzinho só para eu saber que tá tudo bem, que eu não tô falando sozinho. Maravilha. Excelente. Live da ansiedade, agora sim, meio-dia. Entrei um minutinho antes para o pessoal chegar e aparecer todo mundo aí com vocês. Vamos lá. Legal, que bom. Bastante gente conseguiu chegar. Tava achando que ia ter pouca gente por conta do almoço, né? Nunca faço live em hora de almoço. Mas hoje, agora, a partir de agora vai ser um pouco. A gente vai ter um horário mais de almoço e vai ficar gravado, evidentemente, né? Então ninguém vai perder nada. Podem ficar tranquilos. Boa tarde. Feliz pelo retorno das lives. Legal, Natália. Que bom. A gente, no final das contas, eu nunca parei, mas a gente sempre dá umas pequenas pausas, né? Pequenas pausas. Tava até pensando nisso. A gente tem que, no final das contas, não despejar conteúdo em vocês. Eu acho que tem que ser uma coisa cadenciada, tem que ser uma coisa bem pensada. Não dá para ser algo simplesmente em excesso, senão a gente vai cair no mesmo erro que a gente tanto critica. Não é assim? Então, almoçar vendo a live. Já fiz muito isso, muito bom. Pessoal, então vamos lá. Olha só. Essa aqui é uma sequência de lives que trata sobre o tema que a gente já falou anteriormente pelo menos umas 2 ou 3 vezes, acho que foram 3 vezes, que é sobre a pirâmide de ascensão e decadência do ser humano, certo? Então, ali a gente já sabe que vai ter uma série de assuntos em determinados andares que a gente vai precisar abordar. E hoje, o assunto de hoje será a ansiedade, né? Já sabe, quem já me acompanha há muito tempo, já sabe que nós tivemos 2 cursos sobre esse assunto, tivemos uma semana inteira falando sobre esse assunto. Quem já acompanha há muito tempo sabe o quanto que a ansiedade é um tema de extrema importância e um fator paralisante para muitas pessoas, e que a gente já sabe, evidentemente, que isso aqui habita a base da pirâmide. É onde estão todas as patologias, certo? Então, as patologias psiquiátricas, sobretudo, né? Sobretudo. Então, a aula de hoje será sobre um tema que está na base da pirâmide como uma patologia, certo? Mais ou menos, Bruno, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a ansiedade também está no segundo andar da pirâmide. Ela também tem uma parte que é fisiológica, todos nós sabemos disso. Então vamos passar rapidamente sobre os conceitos básicos, vamos passar rapidamente sobre o que é, só para a gente se situar. Se você já viu muita aula, olha, faz uma revisão. Porque tem muita gente nova, muita gente chegando agora para começar a entender e se familiarizar com esses conceitos, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto é, o que é essa ansiedade? E aí é engraçado quando a gente fala sobre coisas tão elementares que a gente não consegue conceituar. Não é assim? O que é a palavra? Aí você, epa, peraí, calma. O que é o ar? Trava, né? O que é uma letra? O que é um símbolo? É tudo muito difícil quando as coisas já estão ao nosso redor e a gente nem se dá conta, que a gente simplesmente faz, não é assim? A gente simplesmente apreende, a gente simplesmente lê. A gente não tem a noção dos conceitos mais basais, assim. Então a ansiedade, ela passa pela mesma coisa e eu tô cansado, careca de saber que meus pacientes também não sabem muito bem conceituar a ansiedade. Na verdade, não são só meus pacientes. Os filósofos também não sabem conceituar muito bem. É interessante isso. Porque tem as origens das palavras, então são diversas línguas, então a gente tem o alemão que vai ter um conceito de ansiedade, é muito legal, e eles falam muito do Angst, e que é diferente um pouco de uma preocupação. Tem um elemento mais existencial, é muito bonito isso, né?
Então você vai ver o Søren Kierkegaard, o Immanuel Kant, você vai ver o Nietzsche e tal. Eles falam desse Angst, é muito interessante se ver. Bom, vamos lá. A gente define, para nós aqui, réis mortais, o que a gente vai definir? Uma sensação ruim, um pensamento ruim, uma emoção ruim, de pessimismo, de apreensão, de preocupação quanto ao futuro. Então, é aquele ser que olha para o mundo e fala, puxa vida, tem alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa. Bom, só que a esfera da psique, a esfera do pensamento, ela nunca vai se restringir somente a ela. Então, ela começa a manifestar substâncias no teu próprio corpo que vão fazer com que o corpo mantenha uma reação sobre o que ele está interpretando como perigo. Então, olha que coisa maravilhosa é a ansiedade, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto muito de usar esse exemplo. A zebra, né? Então você tem uma zebra na África e aquela zebra, ela está nervosa, ela está angustiada, ela está completamente preocupada porque ela sabe que ela é uma presa para os leões, principalmente, né? Então, a ansiedade deixa ela muito mais arisca e poderosa. Isso é importante para o resto da aula. Então, quando ela vai beber água, ela sabe que tem um crocodilo ali. Em algum momento apareceu um crocodilo. Algo no DNA dela diz que tem um crocodilo. E aí ela fica com esse medo, libera hormônios, principalmente cortisol e noradrenalina, tá? Esses dois são os dois hormônios é um neurotransmissor, mas é um hormônio fabricado lá na supraadrenal, na glândula supraadrenal, e nesse é o momento que a manifestação, o efeito desse hormônio faz com que aquela zebra se torne um bicho poderoso de conseguir saltar, pular, correr, morder. Só que isso tem um custo. É como se você tivesse um carro que anda até, né? Você sempre chega lá no teu carro, ele vai até 160, 180, 200, né? Mas você nunca foi a 200. Por quê? Porque aquilo ali, enfim, não é feito para aquilo. Mas você sabe, não sei se você já pisou na estrada até o final, né? Você força muito o motor e isso faz com que esse motor eventualmente não aguente o esforço, tá bom? Então isso você faz muito em barco. Barco não pode passar por isso, né? Então o que acontece com essa história? Você tem então um pensamento de apreensão, de angústia no futuro, pessimista, que vai gerar hormônios que podem ser, ora, úteis, ora, danosos. Perfeito? Dependendo da situação, da cronicidade, da potência, pode ser danoso. Quando você joga muita noradrenalina no sangue, é claro que você corre risco de fazer doenças cardiovasculares. Perfeito? Muito bem. Então, nós temos uma divisão da ansiedade patológica entre diversos diagnósticos. Então, eu não vou falar todos, mas muitos você já conhece. Os principais são fobia social, né? Ou seja, aquele tímido patológico. É aquela pessoa que tem uma ansiedade, um nervosismo, um medo muito grande de ser avaliado. É o tímido. Nós temos a agorafobia ou agorafóbico, que é lugar muito fechado, lugar muito aberto, lugares com multidões, lugares em que ele não vai poder ter ação de saída, de defesa, né? Então, a agorafobia também é dentro desses determinados ambientes. E nós temos a ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que independe de avaliação, que independe do lugar onde ela está. Ela simplesmente fica o tempo inteiro e gera sintomas físicos abundantes. Então a pessoa tem taquicardia, dor no peito, contração muscular, boca seca, tudo que os hormônios da adrenalina e do cortisol produzem
para te tornar poderoso. Então vamos lá, vamos pensar aqui bonitinho aqui. Olha só. Quando você está diante de um perigo, um leão, quais são as suas reações? Fuga ou luta? Você pode até pensar em paralisação. Eu gosto de pensar em paralisação. Aí ela é uma fuga também, mas a paralisação é bem útil. Ela é bem útil. A paralisação ela é sensacional. É uma entrega para o predador. Então ela fala, perdi, né? Carioca, perdi. E aí o predador abocanha ela. E isso serve para duas coisas. Ou aquilo ali vai relaxar e vai diminuir a minha dor. Vai diminuir a minha dor. Enquanto os dentes estão já me mastigando. Ou aquele predador vai relaxar. Vai falar, esse bicho aqui tá parado, tá morto, já tá ganho. E isso te dá tempo para correr. Então, barato isso aí, né? Bem legal. Mas você só tem essas duas, com essas duas, no máximo 3 reações. Então, fuga e luta. Ora, já que eu vou correr, vou lutar, não é para eu ter sangue no estômago, certo? Então, essas pessoas ficam nauseadas. Não é para ter bexiga, urina na bexiga, né? Não é para ter o sangue sendo filtrado nesse momento. Então, você tem vontade de urinar o tempo inteiro. Você quer ficar leve. Para que você quer carregar realmente assim, um quilo de água no seu corpo? Não tem porquê. Mesma coisa intestino. Você tem o ímpeto da evacuação, da diarreia, pelo justo mesmo motivo. Você não quer que aquilo seja um peso. Você fica com a musculatura cheia de sangue. Então você fica muito poderoso, cheio de acetilcolina, você pode começar a tremer, né? Porque você está cheio ali de acetilcolina para contrair o músculo. Sangue na pele faz sentido? Não, não faz sentido. Eu quero sangue onde eu possa me movimentar. Então a pele fica como? Pálida. E o olho? Midríase ou miose? Ele dilata ou contrai a pupila? Dilata? Eu preciso ver tudo? Preciso ver tudo? Então você tem uma baita dilatação. Olha só, então isso aqui é o aguçamento dos 5 sentidos nos determinados sistemas para que você possa agir no mundo. É isso? Muito bem. Então, quando a gente pensa aqui nos mecanismos que são para defesa, a gente já entende que se tem uma defesa de alguma causa. E é por isso que a ansiedade ela habita nos 2 andares de baixo. Nos 2 andares de baixo. Se a gente for para a parte filosófica, existencialista, a gente consegue jogar ela até o andar de cima, no 3º andar. Vamos lembrar? Embaixo, níveis patológicos. Sofrimentos populares, humanos, das massas, né? Os sofrimentos comuns a todos os humanos. Em cima, são os seres humanos que já conseguiram se equilibrar, que já conseguiram estar num estado de alta produtividade, que já pontuam no altruísmo, já estão exercendo ao menos uma transição de vocação, certo? E o último seria aquela esfera espiritual de uma conexão bem mais elevada, bem mais alta, de sabedoria no mínimo, perfeito? Então, tá aí, ó, a Fla Fagundes, pronto, deve ser Flávia. A Flávia, ela já falou da náusea dela. Exatamente. Então nós já temos aqui um sintoma que poderia vir a ser da ansiedade. Poderia vir a ser. Então ela habita os 2 andares. E já que a gente está falando que a gente tem medo de alguma coisa. A gente tem medo de alguma coisa. É sempre assim? Não, já vou explicar isso também. Mas você tem medo de alguma coisa. No caso, a gente está falando de leões, de crocodilos, perfeito? E no nosso mundo? A gente tem medo de quê? Nós temos medo, ficamos ansiosos perante qualquer ato nocivo, qualquer risco, qualquer coisa que possa nos trazer perigo. Perfeito? Então você já pensa assim, puxa vida, uma pessoa que está no meio do tiroteio, ela pode ficar ansiosa? Olha, a gente entende, né? Pode, claro.
Em uma entrevista de emprego, por que isso deixa a gente tão ansioso? E falar com uma pessoa do sexo oposto, por que isso deixa tão ansioso? Já parou para pensar? Por que situações corriqueiras, situações que te agregam, poderiam vir a te dar mais e mais ansiedade? Bom, claro que a gente tem sempre a explicação do respaldo genético. Nós temos a genética, nós temos a expressão genética, nós temos a expressão dos nossos antepassados que ali carregamos. Nós temos um mecanismo de defesa perante o mundo, porque o mundo é lugar perigoso, então a gente cria vários e vários medos. Vários e vários medos. Nós somos sobreviventes, então, de uma certa forma, o medo sempre foi muito interessante para o ser humano. E a gente alterna esse medo para vários objetos. E aí já entra um grande potencial dessa pirâmide. A pirâmide vai ligar para saber se você tem de fato causas fisiológicas, naturais, causas da massa relacionadas à sua cultura, ou se você já está tendo medo de ter medo, medo patológico, medo que não tem sujeito e objeto. É um medo que não tem um direcionamento, é simplesmente medo. Entrou em um estado de doença. Isso tem poder dentro do cérebro, isso consegue manifestar alterações físicas no cérebro. Hoje nós sabemos muito bem disso, temos uma série de exames de imagem para comprovar, muito embora ainda seja tudo muito inicial, né? Todos esses estudos são muito iniciais. E então a gente percebe que a pirâmide ela já apresenta aqui uma grande vantagem no processo de estudo e de terapia, pelo seguinte fato: você consegue fazer um link, uma conexão, como se fosse o anzol, para saber se o meu medo, lá, patológico, teve origem em algo que não foi bem resolvido. Então quem é que tem medo? A gente estava falando de zebra, é muito fácil entender a zebra. A zebra é o quê? Um herbívoro, né? Ela é um ser predado. Quando você olha para um leão, ele já não parece muito estressado, ele não parece muito ansioso. Quando você olha para o elefante, ele não parece muito ansioso. Tanto é que ele é o símbolo da sabedoria na Índia, mas você olha para o elefante, quando é que ele fica? Qual é a única situação que ele fica realmente ansioso? Quando ele acabou de ter filhotinho. Acabou de ter filhotinho. E o filhotinho está ali brincando, pode cair, pode se afogar, pode ser predado. É o único momento. É o medo. É o medo de perder algo. A ansiedade tem isso. Então eu falei, por que a gente tem ansiedade para falar com uma outra pessoa, para chegar a uma entrevista de emprego, para falar em público, para falar numa mesa cheia de gente? Por que isso acontece? Porque você está se protegendo. Se você fala em público e fala besteira, você poderia vir a ser excluído de uma sociedade. Então, qual é o grande ponto dessa história aqui? Uma vez que você seja excluído de uma sociedade porque você falou besteira, porque você não estava apto a fazer aquele teu trabalho, você acabou de sentenciar-se à morte nos tempos ancestrais. Agora não. Então perceba que esse medo, ele era ancestral, ele fazia muito sentido até pouquíssimo tempo atrás. A partir do momento que o ser humano começa a fazer grandes civilizações, pátrias, impérios, aquilo vai tomando uma proporção cada vez menor. Eu não tenho mais uma preocupação de aparecer aqui um dinossauro, se bem que dinossauro acho que é até demais de falar, mas um bicho gigantesco. Um bicho gigantesco. Eu sei que o Homo sapiens não viveu com dinossauro, mas alguns humanos viveram, e a gente tem esse humano dentro, né? Que seja um predador qualquer. A gente não tem mais isso. Mas a gente teve durante muito tempo o medo de um uno bater na tua porta. Então esse medo ele vai simplesmente sendo substituído.
sendo substituído, sendo substituído. E muitas vezes a coragem, ela não foi muito bem recompensada. A pessoa que tem coragem, ela aumentou também o risco de morrer, evidente. Mas, olha que coisa interessante no nosso jogo. Nós, humanos, vivemos. A vida é tão difícil, tão complicada, tão complexa, que a gente precisa dos dois. A gente vai precisar tanto da coragem quanto da ansiedade. E a coragem, ela não vai aparecer do nada. Ela vai precisar que você sofra antes, para que você evolua. Essa pirâmide que a gente está falando é uma pirâmide de sofrimento acima de tudo. E você vai precisar aprender a sofrer, senão você cai. E você vai precisar pegar esse sofrimento e transmutá-lo em uma ascensão dentro dessa pirâmide. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente vai precisar desses dois elementos. Tanto é que Kierkegaard ele fala uma coisa sensacional quando ele diz, olha, a angústia ela é o próprio motor da perfeição, da ascensão, da soberania, da excelência. Então perceba que quanto menos você estiver angustiado, menos você vai se mexer, menos você vai buscar. Como é que você vai atingir a excelência humana sem isso? Então esse é um fundamento que vocês precisam saber aqui tendo, tá bom? Claro que a gente sabe que a ansiedade mexe no aparelho, mexe no nosso aparelho mental, físico, né? A parte física, o nosso cérebro, a gente sabe disso. A gente sabe que quando a pessoa chega num patamar muito baixo aqui da hierarquia, da patologia, a gente sabe que essa pessoa vai precisar de toda a ajuda do mundo, ela vai precisar de medicamento, ela vai precisar do apoio do psiquiatra, vai precisar do apoio do terapeuta, do psicólogo. A gente sabe muito bem que essas doenças, esses transtornos, por mais que eles tenham uma expressão ou outra diferenciadas, a gente sabe muito bem o quanto que eles são dolorosos. E eles são muito, muito, muito dolorosos. E o que a maioria das pessoas fazem, que é um grande erro para se livrar da ansiedade? Ela abraça o medo. Esse é o pior erro do ansioso. Então a pessoa tem ansiedade social, ela para de sair. Ela tem ansiedade, agorafobia, né? Uma fobia específica, e ela se esconde completamente. Ela tem ansiedade generalizada e ela evita todos os fatores que pudessem vir a trazer algum tipo de gatilho. Muitas vezes ela se isola. Isso só vai piorando. Ela abraça o medo. E a gente está entendendo que o ser humano precisa disso como motor para atingir a excelência. Isso é sabido. Isso é sabido. Pois bem, a gente pensou em zebra. E no ser humano, quem é que tem ansiedade? Vamos pensar um pouquinho. Ora, quem é que está sendo avaliado? Criança e adolescente. Então, a parte de fobia social é mole de entender. Ah, mas isso pode perdurar? Pode. Mas o adulto geralmente vai ficando mais velho, ele vai entendendo que ele não está sendo tanto avaliado, salvo alguns casos que realmente vão estar, mas é raro. Ora, quem é que tem ansiedade generalizada? É o adulto jovem. Por quê? Por quê? Porque ele está naquele momento em que ele não é ainda, né? Ele ainda não sabe quem ele é, ele ainda não sabe produzir dinheiro, ele não tem o amparo dos pais, ele está ainda se colocando, né? Se impondo na sociedade, ele está vendo coisas. Ele está vendo coisas muito ameaçadoras para ele. Muito ameaçadoras para ele. Então, você consegue entender, por exemplo, pânico. Quem é que tem pânico? Geralmente é um adolescente. É de 17, 18. Esse cara tem pânico. Por quê? Porque ele está no início da vida dele. Ele ainda está numa transição. Caramba, eu não sou nem criança, eu não posso mais brincar, eu não sou adulto ainda, eu estou ainda
tentando me entender o que eu vou estudar, como é que vai ser. Eu não tenho ainda um físico. E por que eu estou falando de físico? Porque, sabidamente, atividades físicas promovem um equilíbrio dos neurotransmissores e uma promoção imediata do teu humor, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Que a depressão anda junto. É muito comum que você acabe tendo depressão se você tem uma ansiedade. E o segundo ponto é que quanto maior o teu corpo, quanto mais móvel for o teu corpo, quanto mais hábil você for na luta, quanto maior número de defesas você tiver, teoricamente, você não teria tanta ansiedade. Então, quando você imagina o gorila alfa, ele é o triplo dos outros gorilas, ele é calmo. Quando você olha o elefante, ele é calmo. Se você olha o leão, ele é calmo. Tá? Se você pegar no geral, homens são bem menos ansiosos do que a mulher. Bem menos ansiosos. E é evidente, porque o mundo é mais perigoso para as mulheres. Fisicamente falando. Fisicamente falando. Em números, o mundo é 1000 vezes mais perigoso para o homem. Por vários motivos. Ele vai se arriscar, aquela coisa toda. Não se compara. É 10-1, tá? Assassinato, violência, é mais de 10-1. Bom. Com isso, a gente já consegue entender os elementos que a gente precisa ter para não ficar ansiosos. Anotem aí. Bom, ganhar na Mega Sena, construir um forte, ter carro blindado, o máximo de filhos possíveis. Assim. Eu quero andar com uma K-47. Então, é assim que eu vou me blindar? Eu quero ter um estoque infinito de comida. Eu quero ter uma fazenda com água. Eu quero ter um império. O império vai me deixar mais calmo. Certo? Óbvio que está errado. Né? É óbvio que está errado. Por que está errado? Por que isso também ajudaria, mas não te traria a cura para a ansiedade? Primeiro, que a gente já tem a parte biológica, a gente já sabe a parte genética, a gente já sabe que isso existe. Segundo, que a gente está falando sobre coisas mutáveis, efêmeras. Essas coisas, elas não são sólidas, elas não são permanentes, elas estão na esfera da impermanência. Você pode ter um casagalhão de dólares e amanhã o dólar não vale nada. Você pode ter um império para você, como muitos tiveram, e o seu melhor amigo te mata. Você está entendendo? Você pode querer ter filhos. Vou ter vários filhos porque aí meu legado está garantido, e você morre no parto. Você pode começar a fumar maconha porque falaram que fumar maconha alivia. E aí você faz uma crise de pânico 10 vezes pior. Eu já vi. Muitas e muitas vezes. Já tive que internar pessoas por causa de besteiras como essa. Então, a gente percebe que os elementos estáveis, eles não estão aqui. Não estão aqui. Bruno, mas estão aonde então? O que é essa esfera da segurança? Como é que a gente vai lidar de um melhor jeito possível com algo que parece completamente intocável? Ora, o medo fundamental da ansiedade é a morte. O medo fundamental da ansiedade é a morte. Então você vai precisar explorar esse tema. E antigamente nós tínhamos festa dos mortos, né? Dia dos mortos, dia dos finados. A gente ainda tem, mas ainda não é uma coisa tão rica na nossa cultura. Não é. A nossa cultura vem se afastando cadenciadamente da religião e esses temas espirituais. Mas a gente entende que, uma vez que você esteja familiarizado com esse tema,
de forma sensata, na sabedoria, incutido na tua alma, como de forma intrínseca e não extrínseca. Não é um tema que está voando na minha mente. Eu sei que as pessoas morrem, eu sei que isso aqui é um TikTok. A nossa angústia existencial tende a diminuir um pouco, pelo menos. E eu quero isso. Eu só preciso disso de você. Olha, esse tema da morte, eu vou meditar, porque isso vai me fazer com que eu tenha um legado, isso vai me fazer com que eu ajude as pessoas, eu vou viver minha vida não de uma forma despreocupada, né, com uma preocupação menor, eu vou saber exatamente o que é preocupação, o que não é, hierarquia o tempo inteiro. Legal. Mas isso também não vai resolver completamente. Existe um outro ponto que é de fundamental importância, que mais uma vez a pirâmide contempla. É o seguinte, olha. Vou começar por um exemplo. Eu, Bruno, sempre fui médico e atendi psiquiatria. Tá? Há muitos e muitos anos. Já trabalhei com outras coisas, mas no geral, tá? Aí eu tenho uns amigos meus que são do Core. É tipo um Bob. Aí ele fala, Bruno, pô, tu é um cara legal. Você sobe lá com a gente, cara. Eu vou te dar um fuzil, um colete. E aí você só olha o que a gente está fazendo aqui e você copia. Vai dar certo isso? Um cara sem treinamento, com um fuzil na mão, trocando tiro. Tem como isso dar certo? Não. Não. É natural que eu fique ansioso numa situação dessa? Sim. Tá? Ou seja, não preciso ir tão longe. Eu preciso dar uma aula na faculdade. Eu preciso apresentar um trabalho. Tem gente que fica mal. Mas aí você fala, tá bom, mas você sabe o assunto? Você domina aquele assunto? Você consegue dar uma estudada? Domino, sim. Tá bom, então o que pega? Além da técnica, o olhar das pessoas. Tá bom. Então vamos conseguir atuar justamente nesse sofrimento que não é patológico, mas um sofrimento que é das massas. Segundo andar? Então a gente fez um link. Sim. No meu caso, se eu for subir o morro lá, vai ser no Core, vai ser o link com a sobrevivência. Realmente vou ficar preocupado de alguém morrer, eu não poder ajudar, eu não poder subir o morro direito, nem descer o morro direito. Vou ficar preocupado em tomar um tiro, não tem treinamento, enfim. Uma aula de faculdade é a mesma coisa, mas numa escala menor. Então, o que eu quero dizer aqui para a gente já migrar aqui para o fim? Olha, conheça as suas potências, conheça as suas limitações. Se você souber muito bem isso, você vai escolher bem as suas batalhas. Você vai escolher bem essas suas batalhas. Uma vez que você faça isso, você vai evitar batalhas que vão te trazer a destruição eminente. Só que você vai fazer isso de forma deliberada, pela tua própria vontade, voluntariamente. Pessoal, quando você vai para a academia lutar, você não está brigando na rua. Você está fazendo isso, você está se expondo ao risco deliberadamente. Quando você salta de um paraquedas, você não está caindo de um avião. Você está lá deliberadamente. Quando você vai fazer uma viagem para um lugar diferente, Marrocos, Índia, vou para a Rússia, vou para o Alasca, Islândia, o que você está fazendo? Você está, de uma certa forma, se colocando em um risco, indo visitar um lugar que não é teu, é outra cultura, você não conhece ninguém. Mas é um risco deliberado, porque você sabe que em cada mundinho desses tem uma estrutura turística. Então você coloca, legal. Você vai na montanha-russa, você sabe que você não está caindo de um prédio. Você faz isso de forma deliberada. Só que toda vez que você vai fazendo confrontos deliberados, é aí que está. Este é o momento em que você vai adquirindo força no mundo. Opa, então o que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa que já tem um físico um pouco mais forte, um pouco mais móvel. Nós temos uma pessoa, eu não vou nem entrar no mérito de substância, né? O cara é em café, em cocaína,
álcool, isso vai deixar a pessoa realmente muito mais ansiosa, claro. Mas nós temos então uma pessoa que tem um físico melhor, uma alimentação relativamente apropriada, nós temos uma pessoa que está bem instalada na sociedade, ela sabe, ela domina a sua esfera profissional, ela já consegue estudar e entender como que o ser humano se aplica no mundo, ela consegue entender que o mundo está em um modus operandi da sobrevivência, ela sabe mais do que nada que é impossível que um ser humano não tenha nenhuma angústia, nenhuma ansiedade perante situações de risco e de morte. É muito difícil que não tenha isso. Isso habita o nosso cerne porque a gente conhece o final dessa história. Então, assim, muitos negam o final da história, muitos evitam. Já não fala. Isso atrai. Atrai o quê, minha filha? Você tem ali, você vai ter uma vida. Tem uma vida, você tem que aprender a viver essa vida. Você tem que aprender a viver essa vida. Não fugir dela, que é o que a maioria faz. A maioria faz e vive a morte, só que de uma outra forma. De uma outra forma. A visão até mesmo do sofrimento poderia vir a mudar. A visão do sofrimento, ela é mais apreensiva do que as pessoas falaram, eu tenho medo de sofrer, né? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Não, sim, mas é porque ela leva justamente para a morte. Justamente, diretamente para essa morte. Então se a pessoa fala, não, mas eu aguento esse sofrimento porque eu tenho uma causa, aí sim, alguém falou, oitava camada, aí ok, você já entra na parte do sentido. Então, quando você vê uma pessoa sólida no mundo, atuante, sabe o que está fazendo, isso aqui eu não tenho potência para isso não, isso aqui não dá, isso aqui está muito acima da minha alçada. O banho frio, Cris, importantíssimo. O que é o banho frio? Olha, eu vou me expor a algo doloroso, desconfortável, deliberadamente. Isso amplifica a minha calma no mundo. Eu aguento os sofrimentos. Então, toda vez que a gente está olhando uma pessoa que está adquirindo potência, mas também visita o tema da morte, sabe evitar boas batalhas, mas também, acima de tudo, usa a força da angústia para se impor no mundo com coragem, essa pessoa sabe viver. Essa pessoa sabe viver. Estava aqui falando o Marco, né? Não sei se ainda está. O Marco está aí. O cara se impõe ali na mídia. Dá a cara, né? Dá a cara. Tá lá. A pessoa olha e fala, não, tá todo mundo querendo bater. Tem gente ameaçando de morte. Tem gente falando que vai acabar com o meu emprego. Todo mundo agressivo. Você fala, não, tá, vamos lá. Isso move o mundo. Isso move o mundo. Por isso que não dá para você abrir mão da coragem e também não dá para você simplesmente abraçar o medo. Nenhum nem outro, você não vai poder fazer isso. O medo, ele vai lá, vai falar alguma coisinha, você vai continuar agindo, você vai trazer a virtude da prudência. Ser prudente é ótimo, ser medroso não é. E você vai fazer esses links com o andar de cima, com o que aconteceu no passado ou o que te faltou acontecer no passado. Coisas que você não resolveu, por exemplo, você não conseguiu fazer dinheiro e a sua ansiedade está a milhão, porque você não está conseguindo pagar as suas contas. Você está entendendo? E aí você chega lá no psiquiatra e fala assim, olha, eu tenho ansiedade. E o cara vai te dar um remedinho, mas será que você vai aliviar, mas será que isso vai resolver? A angústia, ela vai mais na profundidade do ser. Ela não fica só, um tremor, aquilo ali. Existe uma esfera de acontecimentos no nosso corpo onde a nossa consciência não está lá. A gente não sabe o que está acontecendo nessa esfera do corpo, mas as coisas estão acontecendo de forma inconsciente. É isso que torna a ansiedade um capítulo tão interessante, tanto na patologia quanto na fisiologia, quanto na parte da existência mesmo. Imagina, a angústia mesmo, agora usando a palavra angústia lá para cima, ela vai existir no santo quando ele está diante de um sofrimento mundial. Você entende? Só vai ser diferente. A carne para ele não teria tanta relevância. O corpo, a matéria não teria tanta relevância assim. Pessoal, jejum para ansioso é perigoso. Tem que saber porque, lembra que eu falei? Sobrevivência. Então a pessoa faz jejum muito longo,
que acontece com ela? Ela entra em um mecanismo de sobrevivência. O corpo olha e fala, pô, essa mulher aqui tá comendo, né? É melhor aumentar a ansiedade dela. Eu vou deixar ela bem irritada. Porque se passar um cachorro, ela vai morder o cachorro. Você tá entendendo? Então, algo em você pensa. Algo em você pensa. Isso é muito importante. Tem algo que você pensa que você não está vendo. Que você não está sentindo. Não é consciente. Tá bom? Pessoal, quarta-feira, meio-dia, se tudo der certo. Se não der, eu aviso antes. E aí mudo a hora, tá? Um abraço para vocês. Tudo de bom. Boa segunda.